Coríntios 11, versículo 1 até o 15. Amém? Os falsos apóstolos. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou, contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Amém? Amém. Corrompidos os vossos sentidos. Alguns em Corinto enfrentavam o grave perigo de serem enganados por falsos pregadores e de aceitarem um evangelho distorcido, e ao acolherem ensinos desses ombreiros fraudulentos, afastava-se da sua devoção sincera a Cristo nas igrejas dos nossos dias. Também há os que se apresentam como ministro de justiça, mas cujo ensinamento contradizem a palavra de Deus e leva seus seguidores à natureza espiritual. Em seguinte, precisamos precaver-nos contra estes falsos mestres. Alguém prega outro evangelho. Os falsos mestres podem declarar que é revelação bíblica, revelaria, e não mesmo tempo afirma que possui revelações extrabíblicas ou conhecimento de igual autoridade. As escrituras é válido para a igreja inteira. Estes falsos ensinos geralmente envolvem a fé cristã no cristianismo de outras religiões e filosofias. Resulta daí os gentios erros, a suporta nova revelação e colocada no mesmo nível de autoridade que a revelação bíblica apostólica original. As escrituras ocupam um lugar secundário a Cristo e colocado em lugar inferior em relação aos santos ou fundadores de movimento ou igreja. Falsos mestres algum têm uma compreensão mais profunda ou exclusiva das opostas revelações ocultas nas escrituras. Ombreiros fraudulentos transfigurados se em apóstolos. Satanás, o grande enganador, utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e ombreiros fraudulentos. A Bíblia diz que esses ministros líderes enganadores são pessoas que, se capacitados por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Pregam mensagem evangélica e aparenta ser pessoas santas, mas na realidade se sujeita à piedade e nega a eficácia. Esse sombreiro se disfarça em apóstolo de Cristo e ministro da justiça. Nessas maneiras mista o verdadeiro ministro de Cristo coloca na sua mensagem toda a aparência de piedade,
parece sinceramente solícito e amoroso e fala em perdão, paz, felicidade, fraternidade, muitas outras coisas construtivas, mas vive sobre a influência de Satanás. O evangelho dele é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação verdadeira de revelação de Deus. Como temos nas Escrituras, a sua mensagem não é segundo a doutrina apostólica. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros de líderes enganadores, devem se deixar levar pelo carisma deles, nem por sua eloquência preparam milagres, altas estatísticas ou mensagem popular. Todos os líderes religiosos devem ser julgados de conformidade com a sua atitude e fidelidade ante a redenção pelo sangue de Cristo e o Evangelho, conforme ensinaram Jesus e o cristianismo. Os falsos mestres, os sofrimentos de Paulo, o Espírito Santo, através da sua palavra de Paulo, revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo, a sua palavra e a causa em prol da qual ele morreu. O sofrimento do justo. Paulo comungava com os sentimentos de Deus e vivia em sintonia com o coração. O sofrimento de Cristo segue-se 20 formas de a participação de Paulo no sofrimento de Cristo. Ele fala em muitas tribulações enfrentadas ao servir a Deus. Sua influência ao Espírito por causa do pecado do ministro na sociedade, servir ao Senhor com lágrima, advertir a igreja noite e dia com lágrima durante um período de 3 anos por causa da perdição das almas pela distorção do Evangelho por falsos mestres. Sua grande tristeza é separar-se dos crentes amados. Amém? Vamos ler agora lá na palavra do nosso Pai Celestial, em Mateus 24, amém? 10, 11, 12 e 13, amém? Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e a uns outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Sereis odiados, tribulações virão sobre todo crente em Cristo durante sua peregrinação na terra. Sofrer por Cristo, por sermos leais a Ele, e a sua palavra faz parte intranscendente da fé cristã. Surgirão muitos falsos profetas, mediante que os últimos dias se aproximam. Surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo. Cristianismo se tornará apostólico, a lealdade total à palavra de Deus, bem como santidade bíblica serão coisas raras. Crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitem com a palavra revelada de Deus. Isto motivará oposição à verdadeira bíblica dentro da igreja.
Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas dominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão, eles virão a muitos dentro da igreja. De todas as partes do mundo, milhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo e satanismo. A influência dos demônios e o espírito maligno multiplicar-se-á sobremaneira em fé e amor para com Cristo, e ter como autoridade absoluta em a sua vida a palavra, sendo, porém, na sua totalidade, um aumento incrível de imoralidade, de respeito à rebeldia contra Deus e a bondade dos princípios morais, fornicação, adultério, pornografia, as drogas, a música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi no dia de Noé, a imaginação através dos pensamentos do coração humano será continuamente. Será como nos homossexuais, no dia de Ló, lesbianismo e todos tipos de perversão sexual soltarão a sociedade. O verdadeiro amor em Jesus crescente que isto fará. Amém? Vamos agora ler a palavra do nosso Pai Celestial em Timóteo 4, versículo 1 e 2. Glória, aleluia. O 2 Timóteo é 3, 4, 5. Amém? Glória a Deus. Traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Desde afasta-te. Nos últimos tempos, trabalhosos nos últimos dias, inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores e à medida que o fim se aproxima, os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes, as falsas igrejas dentro do reino de Deus. Este tempo serão espiritualmente difícil e penoso para os verdadeiros servos de Deus. Paulo faz essas advertências a fim de reanimar os ombreiros que, se com sua igreja permanecerem leais a Cristo e a sua revelação, a plena bênção da revelação em Cristo, o poderoso derramamento do Espírito Santo continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos. A apostasia na igreja redundará em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Amante de si mesmo, Paulo apresenta uma lista
de pecados que tem sua raiz no amor próprio. Algum hoje ensina que a falta do amor a si mesmo, amor próprio, é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário. Sem afeto natural nos últimos dias, o crente deve estar disposto a enfrentar um volume esmagador de impiedade. Os apóstolos profetizam que Satanás promoverá uma grande destruição na família. Os filhos serão desobedientes aos pais e mães, e os homens, as mulheres, não terão afeto natural. Esta expressão pode ser traduzida sem afeição à família e oferecer-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais. Falta em demonstrada por uma mãe que rejeita o seu filho e o mata, e bebe por um pai que abandona a família e o filho que negligentemente os devido cuidado para com os seus pais idosos. Os homens e mulheres passarão a amar idolatramente o dinheiro e os prazeres, estarão sempre em busca disso para a satisfação de seus desejos. Egoísta, ser pai ou mãe, com sua responsabilidade desde encargo e amor sacrificial na criação de filhos, já não será considerado missão sobre nem significante. Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e desumanos que abandonarão seus filhos. Se os pais cristãos quiserem preservar sua família, nos tempos difíceis dos últimos dias, devem hoje protegê-las contra as práticas infames da sociedade em que vive, separá-los dos costumes sódios do mundo e viver que os ímpios influenciem seus filhos. Amém? Vamos para um outro versículo da palavra do nosso Pai Celestial. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sobrevirão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não sofrerão a sã doutrina. De curso da história da igreja sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina e medita que o fim se aproxima. A situação neste sentido tomara-se a pior. Não sofrerão a sã doutrina. Muitos sofrerão sem cristão, frequentarão a igreja e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original, nem as exigências bíblicas, ordenando que o crente separe-se da injustiça. Amém? Aleluia. 2 Pedro 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedores, andando segundo a sua
própria concupiscência, seguindo a si mesmo, de um lado para outro, indo para uma igreja, indo para outra, fazendo a sua própria vontade, mas não fazendo a vontade de Deus. Não se firma na igreja, não tem comunhão com a igreja, não faz a vontade de Deus, faz assim a sua própria vontade. Aí fala assim, eu sirvo a Deus, mas você serve a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, porque nós não temos o que? Compromisso com Deus, se não quisermos assim fazer o que? Aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos pede, que é para que nós possamos o que? Caminhar e seguir na direção do Espírito Santo e fazer a vontade do Pai Celestial, que está no céu. Os crentes devem estar a par de que um dos méritos principais dos falsos mestres é usar palavras fingidas, ou seja, contar história impressionante, mas inverídicas, ou publicar estatística e exagerada a fim de motivar o povo de Deus a contribuir com dinheiro, glorifica a si mesmo e promove seu próprio ministério com esses relatos inventados. Deste modo, o crente sincero, mais deformado, torna-se um objeto de expressão pelo fato de esses ombreiros profanarem a verdade de Deus e fraudarem o seu povo com sua cobiça. Engano estão destinados à perdição e à destruição. Os anjos, havendo-os lançado no inferno, provavelmente trata-se dos anjos que se rebelaram juntamente com Satanás contra Deus e tornaram-se espíritos maus referidos às Escrituras. Não explica por que uns espíritos malignos estão em cadeias, enquanto outros estão livres para agir com Satanás na terra. Afligia a sua alma justa, característica principal do homem de Deus é que ele ama a justiça e detesta a iniquidade. Sua alma se angustia e se aflige pelo pecado, imoralidade e impiedade. Reinaste no mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui Apocalipse 13, versículo 2. Glória a Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, a grande poderio, o grande poderio, deu a besta. A besta, semelhante ao leopardo, besta do versículo 2, é a mesma besta do versículo que representa não somente o reino gentílico mundial, ferida de morte, aparecerá ao mundo que o anticristo foi mortalmente ferido e depois revivificado pelo poder miraculoso de Satanás. Conclui-se que Deus permitirá a Satanás, nesta ocasião, imitar o poder de Cristo, podendo ser este seu principal meio de enganar a raça humana. Amém? A palavra de Deus é bem clara.
clara, nós devemos seguir a doutrina do Senhor Jesus, para que nós não possamos, virmos cair na cilada de Satã. Muitas pessoas se dizem ser cristão e só quer receber as dádivas de Deus. E também tem mais uma coisa que é muito interessante: os cristãos, os verdadeiros, eles não têm medo de Satanás. Mas aqueles que têm medo de Satanás é preciso se converter, estar no caminho do Senhor, de fato e de verdade, porque tem muitos que, através dos enganadores, usar o nome de Cristo e invocar o nome de Satanás. A maioria das igrejas fazem isso e enganarão a muitos, fazendo seus prodígios e suas maravilhas. E enganarão a muitos e, se possível, enganarão até os escolhidos de Deus, através de os cristãos ter medo de Satã. E não podemos ficar nessa posição de medo de Satanás. Nós devemos buscar em Cristo a sua face, buscar a sua santidade para conosco, que Ele possa nos suster, com sua misericórdia, nos dar força, nos dar ânimo, dar coragem, para que nós possamos assim enfrentar o que é a astúcia de Satanás, que há mundialmente fazendo 1001 utilidade, se utilizando de muitos crentes. Esses crentes, porque não são verdadeiros, não conseguem ter a ficância de nosso Pai Celestial, não conseguem ficar em lugar algum, por motivo só o Senhor sabe. Porque não quer saber da doutrina verdadeira de Cristo. Esses tais, o Senhor fala, inclusivamente, que nós se afastamos dele. Se nós sabemos que temos um irmão que ele não tem e não leva a doutrina de Cristo, se nós temos essa certeza absolutamente de nós, que nós temos o discernimento da palavra de Deus, o discernimento de discernir o que é certo e o que é errado, e desses tais nós devemos se afastar. Vamos ler a palavra do nosso Pai Celestial aqui, segundo Tessalonicenses 2, 9, 10, 11 e 12. Aleluia. A esses cuja vinda é segunda eficância de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia a mentiras. E assim são muitos que creem na mentira, com muitos falsos. Muitos falsos, porque a maioria quer receber elogios, a maioria quer receber essas coisas, sabendo que um elogio todo mundo se agrada e recebe de bom grado, porque é um elogio, mas não provém de Deus. Porque se nós recebemos uma palavra que vem concretizar o que sarar e nos curar a nossa vida, a nossa enfermidade, mas é uma palavra dura, uma palavra que vem mesmo para arrancar pela raiz e nos sarar e nos curar. Essa palavra nós não aceitamos, mas é a palavra correta, que cedo ou mais tarde nós vamos descobrir que isso é a verdade. Porque ao passar do tempo, Deus vai e mostra para conosco que ali está a verdadeira palavra de nosso Pai Celestial, que foi dado através de um pastor, de um irmão, presbítero, sei lá, um diácono, quem estava na frente da obra, que pronunciou essa palavra, mas essa palavra foi diretamente sobre
pessoa, o íntimo daquele coração, para curar, para ver e salvar aquela pessoa. E se ela não aceitou, quer dizer, ela perece. O amor da verdade, desde o início da criação, o ponto principal ao relacionamento entre o homem e Deus, tem sido a rejeição da palavra e da verdade de Deus pelo homem, o seu amor por elas. Esse assunto será também decisivo nos últimos dias desta era. Somente se salvarão aqueles que, pela fé em Cristo, tiverem fervente e sincero amor à verdade e que creia na palavra de Deus e rejeitem toda nova revelação ou doutrina que conflite com a verdade divina. Depois da retirada que redige o período do cristianismo e da manifestação do homem, do pecado, não haverá mais oportunidade de salvação para um determinado grupo de pessoas. Esse grupo consiste de todos aqueles dentro ou fora da igreja, que depois de terem ouvido a palavra de Deus, deliberada e intencionalmente se recusa a amar a dita verdade e, ao invés disso, optaram pelo prazer na iniquidade. Deus enviará àqueles indivíduos uma fonte de ilusão, de modo que nunca mais tenha oportunidade. João, 2 João 2, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. É coisa estreita, preciso nós termos o discernimento da palavra de Deus, para que nós possamos fazer conforme a palavra de Deus nos ensina, para que nós possamos assim fazer aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer. Aí muitas pessoas falam, parece que não tem coração, porque a verdade de Deus é um caminho muito espinhoso, é um caminho muito estreito, é um caminho que leva ao céu, mas a verdade é para que venha ser dita. Não recebais. O amor é a lealdade do crente a Cristo, e a palavra de Deus deve levá-lo a rejeitar e considerar inimigo do Evangelho de Cristo qualquer crente, professo, ministro ou leigo que não for zeloso da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Todos aqueles que distorcem a doutrina bíblica
e a ela se opõe, não deve ser recebidos na comunhão da igreja. Deus adverte o crente a ter cuidado para não aceitar os falsos ensinos e preciso cuidado, porque já muitos enganadores entraram no mundo. O crente deve classificar todos os ensinadores que não permanecem na doutrina de Cristo como mestre sem Deus. Porque esses que não permanecem na doutrina de Cristo, eles estão sem Deus. Amém? Amém, Jesus. Eu vou passar ao pastor para ele dar continuidade e dar termo no culto. Que Deus abençoe a igreja.